Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que todos sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E desde já quero agradecer a sua vida e a sua presença aqui. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação para receber quando eu postar um vídeo novo e outras pessoas também serem notificadas graças a isso. Mas enfim, hoje é a segunda parte sobre o dia que eu me converti. Quero falar detalhes também, como no outro vídeo eu não falei. Só falei sobre o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu me converti e o dia que o presbítero falou com os adolescentes, o dia que eu me batizei. Mas enfim, dia 3/7/2021 foi quando eu comecei a conversar com uma pessoa que eu não imaginava, mas que mudaria a minha vida por completo, seja espiritual ou psicológica. Mas enfim, essa pessoa é a minha namorada. Estamos juntos há 9 meses, graças a Deus. E foi com o passar do tempo. Ela era evangélica, ela e a família dela. E com o passar do tempo, 2 meses depois, comecei a frequentar a igreja evangélica também, a Assembleia de Deus. E um tempo depois, eu comecei a reparar que todos os finais de semana eu estava frequentando. E como eu disse no outro vídeo, eu era católico. E foi quando que a mãe dela disse pra mim, um tempo depois de eu começar a ir pra igreja, a mãe dela falou pra mim, quando eu começasse a namorar com ela, seria melhor eu ser convertido, ser evangélico também, pra não ter nenhum tipo de desentendimento religioso também. Eu ser católico, ela é evangélica, então em partes não seria muito saudável pro relacionamento. E eu fiquei meio confuso, eu não sabia se eu me convertia ou se eu continuava católico. E foi quando eu fiquei pensando assim, se eu convertesse seria por causa dela. E acabou sendo em partes assim. E eu queria e não queria. Foi quando eu conversei com meus pais sobre isso. A princípio, não gostaram muito da ideia, porque eu sempre fui católico, 16 anos católico. Me batizei na igreja católica. Então foi quando eu percebi que a decisão seria melhor se eu tomasse sozinho a partir do tempo. E foi quando eu comecei a pensar que seria melhor para minha vida espiritual, porque eu conseguia me desenvolver mais espiritualmente, conhecendo mais Jesus na igreja evangélica. Foi quando eu comecei a perceber que quando eu ia para a igreja evangélica, eu tinha culto que eu conseguia aprender algumas coisas. Como eu falei no outro vídeo, ia como só se fosse a carcaça, não ficava prestando atenção muito nas músicas, nas pregações, mas eu acabava que entendia algumas coisas. Passar do tempo, dia 10/10, foi quando eu aceitei Jesus. Como eu disse no outro vídeo, foi meio de repente. Eu só lembro que eu tava lá na frente, o sogro me chamou, fomos lá na frente e aceitei Jesus. Só que eu não sabia que aquilo era para se converter, para deixar de ser católico, virar evangélico. Então quando eu cheguei aquele dia em casa eu tava muito confuso, né, meio assustado, meio feliz e meio assustado ainda, sem entender nada ainda. Só que com o passar do tempo eu comecei a perceber que eu comecei a prestar mais atenção nas coisas, até o dia 17/11, que foi quando o presbítero falou com a gente, e aí que eu comecei a entender mais ainda, e senti muito de Deus aquilo, tanto pra minha vida pessoal, espiritual também, e se apegar mais a Cristo, depois daquele dia que ele falou aquilo com nós. Mas enfim, esse foi até o dia da minha conversão. Primeiro eu comecei a conversar com minha namorada, e depois foi quando minha sogra falou que eu deveria me converter pra começar o namoro, e o dia que eu me converti, e até que chegou esse dia 17/11, e aí eu comecei a entender o propósito certinho. E por que tudo isso? Em partes eu me converti por causa da minha namorada, só que a gente não deve seguir a Cristo, a gente não deve ser cristão por causa de alguém, nem por causa de namorado, nem por causa de amigo, nem por causa de pastor, nem por causa de familiar, nem por nada. A gente deve seguir o que a gente achar melhor, sentir no coração, entende? Não tem religião melhor que a outra, não tem igreja melhor que a outra, não tem congregação melhor que a outra. Se falar de Deus, é perfeito, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Em João 3/16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todas as pessoas que creem em Jesus e seguir a Ele serão salvas. Deus deu seu único Filho para que todos nós fôssemos filhos dele. Então, o quão perfeito Deus é ao ponto de dar seu único Filho para que eu e você, pecador, só pensa em fazer coisa que não deve, fosse salvo através do Filho, do sangue dele. E aqui em Salmos, capítulo 103, versículo 1 e 2, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ou seja, para mim nem você esquecer as coisas que ele faz por nós. E o que ele faz por nós? Tudo. Ele deu os ar que a gente respira, ele nos deu os movimentos, ele nos deu o próprio Filho para mim e para você,
poder ter a salvação, poder ver Ele face a face. E graças à Bíblia a gente consegue chegar até lá. É um caminho estreito, é um caminho difícil, porém eterno. A gente decide, tem dois caminhos, vida ou morte. E a princípio, que a gente sempre possa escolher o melhor caminho, a gente possa sempre andar com sabedoria de Deus, receber de Deus o melhor caminho, receber de Deus o melhor conselho, receber de Deus tudo que convém à nossa alma. Que a gente sempre pense em Deus acima de todas as coisas. Quando alguém oferecer alguma coisa pra gente, alguma coisa muito valiosa, importante, mas que não for de Deus, a gente sempre possa ficar atento, porque tudo que é da terra fica na terra, e tudo que é de Deus permanece para sempre. Deus é eterno, Deus ele passeia na eternidade. Ele sempre será o que Ele é, que é Deus. É isso, que Deus abençoe e proteja você, a sua vida, a sua família, e que te dê sabedoria nas suas escolhas. Que você sempre possa estar no caminho dele, assim como eu, e assim como todas as pessoas que crêem nele também possam ser salvas através do Filho dele. Que Deus abençoe você desde já. Fica com Deus e a paz do Senhor, que ela seja convosco.